Vamos lá, pessoal do primeiro ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre colisões mecânicas, tá? Este é o capítulo final do livro 3 de vocês, tá? A gente já falou sobre trabalho, energia e impulso e quantidade de movimento. A gente vai estar falando agora aqui sobre colisões mecânicas, tá bom? Bem, para inicialmente a gente entender colisões mecânicas, a gente vai ter que lembrar da conservação da quantidade de movimento. O que que é isso? Na realidade, a lei de conservação da quantidade de movimento ela é bem parecida com a lei de conservação da quantidade de energia, tá? E ela diz que num sistema isolado, certo, de forças externas, a resultante das forças externas é igual a zero, certo? Se eu tenho que a resultante das forças externas é igual a zero, o impulso que é dado pela força resultante vezes a variação no tempo também é igual a zero. O que isso quer dizer? Do teorema do impulso, a gente sabe que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento final menos inicial, tá bom? Se o impulso é igual a zero, isso leva a dizer que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, mostrando assim que existe uma lei de conservação para a quantidade de movimento. Lembrando que aqui é a quantidade de movimento total, ou momento linear total do sistema isolado, tá bom? Quantidade de movimento de um sistema de corpos, tá? Isolado de forças externas, ela é sempre constante, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. O que isso quer dizer? Que o momento linear, a quantidade de movimento, ela pode ser transferida, mas nunca criada ou destruída, tá bom, pessoal? Bem, sabendo isso, a gente diz que os princípios da conservação de energia e da quantidade de movimento, eles são independentes, apesar de que a gente pode escrever energia cinética como em termos do momento linear, ou quantidade de movimento. A quantidade de movimento permanece constante, ainda que a energia mecânica ela varie, ou seja, a energia mecânica a gente sabe que é a soma da energia cinética, potencial, né, gravitacional, energia potencial elástica e todas as outras energias que estão envolvidas no sistema, tá? A quantidade de movimento dos corpos que constitui um sistema mecanicamente isolado não é necessariamente constante. Isso quer dizer que se eu tenho um sistema de vários corpos, a quantidade de movimento de cada um deles pode variar, mas a quantidade de movimento total do sistema ela não varia, tá ok? O que permanece constante, ou seja, não varia a quantidade de movimento total do sistema. Então, o que se conserva aqui é o momento linear total do sistema ou quantidade de movimento total do sistema, ok? Bem, e aí a partir disso, a gente consegue estudar colisões e choques, tá? As colisões ou choques é um processo em que duas ou mais partículas são lançadas uma contra a outra, né? E a troca de energia e quantidade de movimento, ou seja, você transfere no momento de colisões a quantidade de movimento e energia de uma para a outra, tá ok, pessoal? A quantidade de movimento total de um sistema de objetos em colisão uns com os outros, mantém-se inalterada antes, durante da colisão, pois as forças que atuam na colisão são forças internas. O que isso quer dizer? Que essa quantidade de movimento em um sistema de partículas, ela se mantém inalterada, quantidade total de movimento, tá ok? Ela se mantém inalterada, certo? Porque ali você vai ter forças internas. Quando a gente tem um sistema no qual eu tenho forças externas atuando sobre ele, aí essa quantidade de movimento total ela não necessariamente se mantém constante, tá bom? Ocorre apenas uma redistribuição da quantidade de movimento que existe antes da colisão. O que isso quer dizer? Que você pode, ali no sistema de partículas, as partículas vão estar transferindo quantidade de movimento umas para as outras através de colisões, mas no total, no geral, a quantidade de movimento ela permanece constante, né? A anterior, tá bom? Bem, a gente tem aqui o exemplo de partículas em colisão. Você tem aqui, por exemplo, a partícula 1 com a massa 1 e velocidade 1, tá? Antes e depois. Então, antes da colisão, elas duas tinham essas direções. Durante, elas se colidiram aqui nesse ponto. Lembrando que aqui tem uma partícula 2 com velocidade inicial 2 também, tá? Cada uma com velocidades e massas que não necessariamente precisam ser iguais, tá? Durante, elas colidem, transferem momento, né, quantidade de movimento ou momento linear e energia uma para outra, e depois elas vão ter a mesma massa, que é uma grandeza invariante, a gente sabe disso, mas com velocidades finais, que nesse caso só podem ser ou não diferentes das velocidades iniciais, tá bom? A quantidade de movimento total antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento total depois da colisão, tá ok, pessoal? Durante um choque de partícula. E essa é uma das aplicações do princípio de conservação da quantidade de movimento.
Então, a gente já vimos que colisões, por envolverem apenas forças internas, conservam a quantidade de movimento total e a energia, né? Isso é uma pergunta que há de se fazer. O que acontece com a energia, né? Bem, embora a energia total seja conservada através do princípio da conservação de energia, pode haver a transformação de energia cinética inicialmente, só há energia cinética em outras formas de energia. O que isso quer dizer, pessoal? Que no momento de uma colisão, pode ser que essa energia cinética, né, associada ao movimento de cada uma das partículas, seja transformada, por exemplo, em energia térmica ou em energia para criar um ruído, tá, durante uma colisão. Então, a gente pode, a gente tem a conservação de energia, tá? A quantidade ela se mantém, porém as formas de energia que são criadas, digamos assim, depois, né, da colisão, elas podem ser de outras origens. Pode ser potencial, né, interna na formação de vibrações, ou seja, de som, né, a gente pode pensar assim, que é uma energia que vai estar associada aí a onda sonora, tá ok? Então, em calor, que é energia de origem térmica, e perdas por geração de ondas sonoras, né? Essas duas aqui praticamente são as mesmas coisas. Na realidade, essas vibrações aqui podem ser, na maioria das vezes, elas se transformam em ondas sonoras. É por isso que a gente escuta o ruído após uma colisão, tá bom, pessoal? Bem, as colisões podem ocorrer de duas maneiras distintas, né? E aí a gente classifica aqui os tipos de colisões, dependendo do que ocorre com a energia cinética dos sistemas antes e depois da colisão. Então, a gente classifica através do que acontece, né, com a energia cinética, qual o tipo de transformação que a energia cinética ela vai ter, né, durante, né, antes e depois da colisão. Então você tem aqui o exemplo de dois carros colidindo, não, né, necessariamente parte da energia ela é transformada, por exemplo, em ruído, em ondas sonoras, tá? Parte dela também é transformada em calor, é utilizada também na deformação dos carros, né? Essa energia cinética inicial. Tá? E a partir do que é formado pela energia cinética, de como essa energia cinética ela é transformada em outras formas de energia, a gente classifica as colisões. Então, a gente tem as colisões do tipo elástica e inelástica, tá? Bem, para colisão elástica, pessoal, a gente tem, por exemplo, para um exemplo prático, vamos supor que a gente tem duas esferas que ele chama de A e B, e elas colidem de tal modo que as energias cinéticas, né, suas energias antes e depois da colisão, tivessem os valores mostrados na figura. Então a gente tem aqui, ó, uma bola aqui, nesse caso aqui de sinuca, né, de bilhar, né, no sinuca, você tem a colisão entre duas bolas, elas vão transferir, obviamente, momento e energia uma para outra, né? Então você tem aqui a energia cinética da bola A, a energia cinética da bola B, antes, né, a energia cinética da bola A e a energia cinética da bola B depois. Você percebe que aqui existem variações nas quantidades de energia cinética, certo? Ou seja, foi transferido, né, a quantidade, mas se você perceber, a quantidade total é essencialmente a mesma. 8 mais 4, 12, 7 mais 5, 12 também. Então você tem a quantidade de energia igual. Isso quer dizer que a energia se conservou, porém a forma com que ela foi transferida é diferente, né? Ou seja, ela se transformou, né? Ela foi transferida de uma para outra, tá? Bem, quando há esse tipo quando há esse tipo de transferência, né, a gente observa que se calcularmos a energia total do sistema, a gente vai ter o mesmo valor, como eu disse inicialmente, tá? Essa colisão, antes da colisão, a energia cinética foi igual a 12, após a colisão, a quantidade de energia cinética também foi igual a 12, isso quer dizer que a energia cinética dos corpos foram transferidas de uma para outra. Neste caso, a energia total dos corpos que se colidiram se conservou, tá? Esse tipo de colisão local, além da conservação de movimento, que sempre ocorre, há também a conservação de energia, denominada elástica. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a energia pode ser transferida, né, de um corpo para o outro, aumentando ou diminuindo a velocidade. Haja visto que aqui a gente está tratando de energia cinética, tá? Porém, ela se conserva, tá ok? Ou seja, ela não é perdida em outras formas de energia, por exemplo, em forma de calor, tá bom? Nesse tipo de sistema. Então, quando acontece isso, ela é chamada de colisão elástica, tá bom? Ela é classificada como colisão elástica, tá ok? Bem, aqui tem um exemplo das equações de como é que a gente escreve, por exemplo, a velocidade final em uma colisão, né? Por exemplo,
de um objeto 1 aqui, em termos das massas e da velocidade inicial dele mesmo, tá? E também das massas e da velocidade final do outro objeto. Lembrando que aqui a gente tem dois, né? A gente pode pensar em duas esferas com velocidades V1 e V2 iniciais diferentes, tá? E a gente também pode escrever a velocidade do objeto 2, tá? Em termos das massas, né? Dos objetos 1 e 2, da velocidade do objeto 1 e da velocidade do objeto 2. Lembrando que essas duas velocidades, V1 e V2, são velocidades iniciais do 1 e do 2, tá bom, pessoal? Bem, tudo bem. E agora a gente pode classificar também um outro tipo de colisão, que é a chamada colisão inelástica ou plástica. É aquela onde a energia cinética não se conserva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a perca de energia por ou seja, a transformação de energia em outro tipo de energia, por exemplo, em forma de calor, tá? Em quantidade de calor, e a partir disso ela não se conserva naquele sistema que a gente viu anteriormente. Ou seja, há o choque entre, por exemplo, duas esferas, certo? E parte da energia ela é perdida em forma de calor, certo? Então, quando acontece isso, ela é classificada como colisão inelástica. Isso ocorre porque a parte da energia cinética das partículas envolvidas se transforma em energia térmica ou sonora, como a gente já disse. Não se esqueça, mesmo a energia cinética não se conservando, a quantidade de movimento ela sempre vai se conservar durante esse tipo de colisão. Lembrando, pessoal, que aqui não existe criação nem não existe criação de energia, nem a gente está apenas perdendo energia para outra forma de energia. O que isso quer dizer? Que essa energia cinética está se transformando em outra forma de energia e por conta que o sistema não é isolado, ela pode ser perdida, por exemplo, para a atmosfera. Então, se você tem colisão de dois carros, tá? E a quantidade a energia cinética pode ser perdida em forma de calor, certo? Para a atmosfera, ou seja, no momento da colisão, tá, pessoal? A gente tem que pensar dessa forma. E outra forma também, que é bem vista em exemplos práticos, é a perca em forma de ondas sonoras ou de som, tá? Ou seja, por isso que a gente escuta o som na batida, na colisão de dois automóveis, por exemplo, porque na realidade parte daquela energia cinética inicial de cada um deles está sendo perdido em forma de onda sonora, ou seja, uma outra forma de energia, tá? A maioria das colisões que ocorrem na natureza ela é inelástica, a gente sabe disso, na realidade é muito difícil que a gente tenha uma colisão perfeitamente elástica, tá? Haja visto que sempre quando há interação entre objetos, alguma forma de energia, as energias geralmente ela é transformada em uma outra forma de energia, principalmente na forma de calor e ondas sonoras, tá? E a gente tem a colisão perfeitamente inelástica, tá? É aquela que após o choque dos corpos passam a ter a mesma velocidade, movem-se juntos, tendo a maior perda possível de energia cinética do sistema, né? Ou seja, se você observar aqui, você tem dois carros, né? Um carro com velocidade 1 e um carro maior com velocidade 2. Então, quando há o choque entre eles dois, tá? Os dois passam a ter a mesma velocidade, ou seja, se perde esse carro, esse objeto aqui, ele perde totalmente a energia cinética e passam os dois a terem a mesma velocidade, ou seja, vai ter uma velocidade do conjunto, tá ok, pessoal? Ela é chamada de perfeitamente inelástica. A observação na colisão perfeitamente inelástica não se perde necessariamente toda a energia cinética, né? A gente sabe que mesmo esse objeto aqui parando, né, ou seja, perdendo toda a velocidade, mas ele ainda ganha uma energia cinética por estar se movimentando com esse conjunto aqui, tá, pessoal? Bem, aqui a gente pode, nesse caso aqui, para colisões, a gente tem como escrever a velocidade inicial aqui, né, nesse caso, para esse tipo de colisão inelástica, em termos das massas, tá? E nesse caso aqui, para um problema com o pêndulo balístico, a gente pode escrever em termos da gravidade e da altura com que o objeto alcança, tá? Vocês vão ver muito isso em problemas físicos, lembrando que aqui essas duas demonstrações aqui, pessoal, na realidade, necessariamente eles estão utilizando aqui o princípio da conservação de momento linear. Momento linear total inicial, momento linear total final, tá, pessoal? Como eles são iguais, pela conservação do momento, a gente consegue relacionar as massas com as velocidades através dessas equações, tá? Bem, e a partir disso também a gente pode definir o que nós chamamos de coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição é definido como sendo a razão entre as velocidades de afastamento e a de aproximação, ou seja, a velocidade de afastamento
e a velocidade dividido pela velocidade de aproximação, ela define o que nós chamamos de coeficiente de restituição. E a partir do coeficiente de restituição, a gente consegue definir se a colisão ela é elástica, inelástica, perfeitamente inelástica, tá bom, pessoal? Então você tem aqui as duas velocidades de aproximação, tá? Você tem as velocidades de afastamento e a partir disso, da razão entre elas, a gente consegue definir coeficiente de restituição. Se um corpo for abandonado a uma altura h após um choque ao chão, a gente também, para problemas físicos como esse, a gente consegue calcular o coeficiente de restituição através da razão entre a raiz da altura, nesse caso aqui, que o corpo pode atingir, né? Dividido pela altura inicial que ele tinha, né? Ou seja, a altura que ele foi abandonado, é uma outra forma para problemas físicos que a gente vê na prática, tá? O coeficiente de restituição ele é um número puro, ou seja, ele não tem unidade, é isso que ele está querendo dizer, ele é uma grandeza adimensional, extremamente útil na classificação e equacionamento de uma colisão. Ou seja, se a colisão for elástica, a velocidade, se ela for elástica, a velocidade de afastamento é igual à velocidade de aproximação e o coeficiente de restituição, obviamente, tem que ser igual a 1, porque as velocidades são iguais e a gente sabe que encontra ele pela razão entre elas duas, tá? Se a colisão for inelástica, a velocidade de afastamento é menor do que a velocidade de aproximação e a gente tem o coeficiente de restituição entre 0 e 1, certo? Ele é um número aí dentro desse intervalo. Se a colisão for perfeitamente inelástica, a gente tem a velocidade de afastamento igual a 0 e o coeficiente de restituição igual a 0. Ou seja, se você encontra o coeficiente de restituição igual a 1, colisão elástica. Entre 0 e 1, colisão inelástica. Igual a 0, perfeitamente inelástica, ok? Assim você classifica, você consegue saber que tipo de colisão é apenas analisando o coeficiente de restituição, tá? Então, aqui só um pequeno resumo, tá? Coeficiente de restituição é igual a 1, a energia cinética. Se as velocidades são iguais, obviamente as energias cinéticas antes e depois são iguais. Se for entre 0 e 1, a gente classifica como tipo de choque ou colisão inelástica. Então, a energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois, perfeitamente elástica. O coeficiente de restituição é igual a 0, a energia cinética antes é maior do que a energia cinética depois. Conservação da quantidade de movimento, a gente sabe que a quantidade de movimento inicial tem que ser obrigatoriamente igual à quantidade de movimento final, ou o momento linear inicial igual ao momento linear final. E coeficiente de restituição, para calcular, a gente sabe que é apenas a razão entre a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação, pessoal, ok? Aqui tem alguns lembretes, a gente lembre-se que o impulso é uma grandeza vetorial, né, como uma força, e o tempo de atuação da mesma, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial também, que possui mesma direção e mesmo sentido do vetor velocidade, uma vez que é descrito em termos da velocidade. O impulso correspondente à variação da quantidade de movimento, a gente sabe disso, é por isso que a gente consegue definir essa lei de conservação da quantidade de movimento ou momento linear. Durante uma colisão ou explosão, a quantidade de movimento do sistema permanece constante, tá? A quantidade de movimento pode permanecer constante ainda que a energia mecânica varie, ou seja, a quantidade de movimento, que é o momento linear, é a grandeza que em colisões se permanece sempre constante, ainda que há uma perca ou transformação de energia, ou tipo de transformação em colisões, tá bom? Um tipo de energia em colisões, ok? Após a colisão perfeitamente inelástico, os corpos saem juntos, ou seja, eles colam, digamos assim, um no outro e saem com a mesma velocidade e assim com a mesma energia cinética. Pessoal, aqui tem muitos exercícios que eu achei bem interessante colocar para vocês. São exercícios resolvidos para vocês darem uma olhada e estarem tirando as dúvidas comigo através do WhatsApp, tá? São exercícios bem práticos, onde eles colocam todos os problemas que são colocados aqui, desde colisões elásticas, inelásticas, pêndulo balístico, né, que vocês vão ver, lançar abandono de corpos também em colisões. Então seria interessante vocês darem uma olhada, tá? Eu vou deixar aqui para vocês olharem todos os exercícios, tá ok, pessoal? Lembrar vocês que vocês continuarem a fazer as atividades do Tarefa Online, tá? Seguindo os capítulos, a gente já está no final do livro 3 e posteriormente, a partir da próxima semana, a gente vai estar colocando alguns exercícios para vocês iniciando o livro 4, tá, pessoal? Lembrando que a gente também terá atividades de revisão para estar fazendo aí ao final do término dos livros aí, a gente vai estar fazendo atividades de revisão e também vamos estar fazendo atividades de tira dúvida a partir da próxima semana através do aplicativo Meet, tá bom, pessoal? Só colocando aqui para vocês, então a gente tem muitos exercícios aqui para vocês estarem olhando depois, tá?
Eu vou deixar todos eles aí para vocês tentarem fazer e estarem entrando em contato comigo, tá ok, pessoal? Não percam tempo, estudem, tá? Tirem as dúvidas que vocês puderem, o máximo de dúvidas que vocês puderem tirar ao longo dessas semanas aí para a gente estar se preparando para a próxima prova, a próxima avaliação mensal, né, que vai contemplar todos esses conteúdos. Até a próxima e tchau, tchau.